Olá! Vamos ouvir a palavra que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá discernimento. A palavra de Deus é o que penetra no nosso coração, penetra na nossa alma e causa verdadeiras transformações no nosso íntimo. A palavra de Deus é o que faz nos transformar verdadeiramente os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus é o que nos faz uma nova criatura. Pela palavra de Deus, nós podemos nos aproximar de Jesus Cristo. Pela palavra de Deus, o Espírito Santo age verdadeiramente em nossa vida. A palavra de Deus é o caminho. O salmista fala que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Em algumas traduções dessa passagem está escrito: a promessa do Senhor é provada, no lugar da palavra. E nós entendemos que a palavra é a promessa de Deus para conosco. Deus falando conosco, falando com a humanidade, falando com o homem diretamente através das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É onde nós podemos ler o que Deus tem como promessa para o mundo, para a humanidade, para conosco. As alianças que Deus tem para com a humanidade. Aliança de salvação, aliança de resgate, aliança dos fins dos tempos. O que Deus espera de nós, o que Deus espera de cada um de nós. A palavra existe desde o princípio de tudo. Antes do princípio da criação, tudo foi feito pela palavra. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A palavra é o Jesus Cristo que criou tudo. Através da obra de Jesus Cristo, tudo foi feito. E Deus poderia ter feito somente no pensamento, mas se você for ler Gênesis, Deus, ele usa da palavra para criar as suas obras, as suas maravilhas. Se você for ler logo no início de Gênesis, está escrito: faça-se a luz. Deus, como um agente criador do mundo, profere a palavra, por intermédio da palavra, tudo que existe se fez. E a palavra, ela não é somente um conceito, algo inatingível, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. A palavra, o Logos, o Verbo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é somente um conceito. Jesus Cristo é Deus, Espírito, e Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, o Filho de Deus. Jesus Cristo é a palavra que esteve presente e que está hoje ainda presente no mundo. Ele esteve presente em carne e osso, viveu conosco e hoje está presente no mundo, nos nossos corações. E é essa palavra que age em nossas vidas. Essa palavra que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que é viva e eficaz, não é uma palavra morta, é uma palavra que age, é uma palavra que está viva em você, ela tem um poder inimaginável na sua vida. E ela tem poder para te libertar, para te discernir, para te guiar, para mostrar o caminho correto, para te tirar das aflições, para mostrar o seu verdadeiro propósito, para transformar verdadeiramente o seu íntimo. Um filósofo chamado Heráclito falou sobre a palavra já em 540 a.C. Ele fala que a palavra, o Logos, é a razão que domina todo o universo e que faz possível a existência da ordem e da regularidade no acontecimento das coisas.
Para o filósofo, Logos também está presente em nós e que deve servir para guiar-nos na nossa conduta como instrumento para o verdadeiro conhecimento. Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático considerado como o pai da dialética. E ele fala então que a palavra, ela coloca ordem ao mundo. Olha que interessante. A palavra coloca ordem no caos. Tudo era um caos desordenado, mas a palavra, e precisa ter a palavra porque vem de um ser inteligente, um ser pensante. Vem da inteligência de Deus. Nada foi feito ao acaso, não existe o acaso. A palavra mostra que tudo foi feito através de uma inteligência. E o filósofo, ele ressalta isso através da filosofia 540 anos antes de Cristo. Tudo foi feito por um ser pensante. A palavra é a consequência da inteligência de Deus, a inteligência que age nas nossas vidas. E essa palavra, ela está presente em nós, como diz o filósofo, e ela guia as nossas vidas. Jesus Cristo hoje está presente na vida daqueles que creem nele, e ele guia a nossa vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 fala, Jesus respondendo, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o homem, ele necessita desse agente criador. O homem necessita naturalmente de Deus. Ele necessita se alimentar de Deus. O espírito do homem necessita disso. Nós precisamos nos aprofundar dentro da palavra de Deus. E onde que está a palavra de Deus hoje? Está na Bíblia. Hoje a mensagem que Deus tem para falar ao seu coração é para que você se aprofunde em sua palavra. Que você pegue a sua Bíblia e comece a se aprofundar, comece a ler ela. Ela está aí para ser lida e não para ser um enfeite na sua casa. Se você começar a ter a prática da leitura da palavra de Deus, imagina o que ela pode fazer na sua vida. Se fala que a palavra é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, imagina o que a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, pode fazer na sua vida. Se ela penetra na divisão mais profunda do seu espírito, imagina o poder de transformação que ela pode ter contigo e com as pessoas que são próximas a ti. Se ela pode mudar o seu pensamento, as suas intenções do seu coração, imagina o que a palavra de Deus, a Bíblia, pode fazer com a sua essência, a libertação que ela pode te dar na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 24, já dá um conselho para vocês. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Nós temos que não somente nos aprofundar na palavra, mas colocar ela em prática em nossa vida. Deus se revelou para o homem através das Escrituras. É uma forma que Deus escolheu de nos se relacionar com o homem, de mostrar quem Ele é para o homem. E hoje nós temos acesso a essa palavra nas nossas mãos. É só nós pegarmos, tirarmos um tempo e lermos ela. Hoje a palavra está acessível para cada um. Muitas pessoas ainda não conseguem em alguns países, mas aqui no Brasil a palavra ela é de fácil acesso. A Bíblia está disponível. Vamos valorizar essa palavra de Deus. Vamos aproveitar e vamos nos encher do que Deus tem para falar conosco. Se você não tem o costume, o hábito de ler a Bíblia, comece a criar esse costume hoje na sua vida. Comece a entrar num plano de leitura, nem que seja um capítulo por dia. Mas se você já tem um hábito maior, comece a ler 7 capítulos por dia. Em um ano, você consegue terminar de ler a Bíblia. Entre no plano de leitura de 1 ano, 6 meses. Com certeza, a sua vida vai se transformar através do deleite dessa palavra de Deus na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, um excelente dia. Amém.